Esse mapa a gente pode ver onde fica a localização geográfica da China. Bom, a China ele é o terceiro maior país do mundo. Ele faz fronteira com 14 países asiáticos. E a capital da China é Pequim. Na China existem 22 províncias. No Brasil é dividido por estado, né? Mas lá é bem diferente. Ao invés de ser dividido por estado, na China é dividido e chamado de províncias. Bom, é interessante sabermos sobre os aspectos culturais da China. Lá na China temos os relevos, que de um lado ele é alto e do outro lado ele é mais baixo. Do lado alto é o oeste, que são terras mais altas. Já no leste tem as montanhas, planaltos, planícies, que são já mais baixos. E o clima lá desse lugar é bem temperado, né? Depende muito dos lugares. Nos lugares mais altos são mais frio. E nas regiões próximas do mar são lugares mais úmidos, onde chove bastante. Já na continentalidade, são as terras mais secas, né? Que vai variando o clima. Falando um pouco sobre a vegetação de lá, é igual o clima, vai variando dos lugares. Porém, lá tem uma vegetação predominante, que são as florestas temperadas. Essa é a vegetação que predomina lá. Sobre a hidrografia de lá, se destaca bastante dois rios, o amarelo e o azul. Esses são os nomes deles, eles são muito conhecidos. Só que a China, ela tem um problema. Esse país, ele gera um grande desgaste ambiental. Eles poluíram muito o país. Porém, hoje em dia, eles é um país que investe muito no ambiente, em tecnologia para ajudar no ambiente. Como eu estava falando, eles estão se dedicando bastante para o ambiente melhorar. Eles estão tentando reverter a situação que eles mesmos causaram antes disso. Vamos falar agora um pouco sobre as características econômicas da China. Bom, como eu comentei anteriormente, a China ela é o terceiro país maior. E a economia de lá, que se chama República Popular, é a segunda maior do mundo. Outro ponto importante que devemos ressaltar é que a China é uma nação socialista. E ela também é uma nação com maior crescimento econômico. Lá na China tem um sistema político que controla, né, a China. E é controlado por líderes que pertencem ao Partido Comunista. Bom, agora eu vou listar para vocês os dados gerais sobre as principais características da China. O primeiro é a capital, extensão territorial, habitantes, clima, idioma, religião, moeda e sistema político. Vamos falar agora um pouco sobre a cultura da China. Generalizando tudo, a China ela é um país ateu. Porém, lá existe, claro, outras religiões. Eu vou citar algumas delas, mas existe muito mais. Uma dessas religiões é o taicismo e a outra é o confucionismo, o budismo. Bom, existem muitas outras como eu comentei, porém essas são as predominantes do país. Os Estados Unidos são banhados pelos oceanos Atlântico e Pacífico. Limitam-se ao norte com o Canadá e ao sul com o México. Por causa da grande extensão territorial do país, há uma grande biodiversidade, o que lhe confere o título
de país megadiverso e também uma enorme variedade de climas e paisagens. Os Estados Unidos são uma nação composta por 50 estados, localizada na América do Norte. O país representa a maior economia do mundo, exercendo influência em todo o planeta. As características territoriais dos Estados Unidos têm seu território dividido em 50 estados. Outros territórios também pertencem ao país, como Guam, Samoa, Ilhas Virgens e Americanas e Estados Livres. A economia norte-americana mantém um alto nível de produção e seu produto interno bruto per capita foi de 62,517 dólares em 2018, a década melhor no mundo. A dívida pública dos Estados Unidos está em um excesso de uns 13,5 trilhões e continua a crescer a uma taxa de cerca de 3,93 bilhões dólares por dia. Os principais setores econômicos a indústria, tecnologia, finanças, agricultura, mineração e turismo. E as principais regiões industriais Sudeste, Nordeste e a Costa Leste.